Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que nesse caso nós vamos recordar a sua história, a sua trajetória e principalmente saber como que está agora a sua situação econômica e financeira, já que é uma empresa que está passando aí por umas movimentações muito intensas, inclusive aí até sinalizando uma possível fechamento de capital, mas enfim, tudo isso ainda está no caminho das especulações, mas vamos retratar tudo isso aí, uma empresa que é ligada também ao agronegócio e principalmente quando se fala agora em fertilizantes, com toda essa guerra que está tendo lá na Ucrânia também com a questão de falta de fertilizantes, é uma empresa que atua exatamente dentro desse setor. Estou falando da Fertilizantes Heringer S.A. E a Fertilizantes Heringer foi uma empresa aqui indicada pelos nossos inscritos, e sabe por quem? Adriano Costa, lá de Tombos, Minas Gerais, justamente terra de onde surgiu a Fertilizantes Heringer. Então vamos falar da Fertilizantes Heringer aí, em homenagem ao Adriano Costa. E também quem sugeriu essa empresa foi o Eduardo Lima, lá do Rio de Janeiro, que também sugeriu essa empresa. Então, atendendo ao pedido lá do Adriano e do Eduardo, vamos retratar um pouquinho aqui da Fertilizantes Heringer. Caso você também queira mandar mensagens, sugerir empresas, entra aqui no canal, canal Silas Negraf, e manda a sua mensagem e também aproveita, faça a sua inscrição, que nos ajuda bastante, dá o like, que também ajuda bastante aí, e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos, né, até para orientar aí todos os investidores aí para que, na hora de investir em ações, poder escolher a empresa de forma consciente, de forma segura, né? Até para de repente pega uma empresa que esteja bem e na sequência aí possa também ter uma valorização do seu patrimônio, que é o que a gente deseja. Mas vamos então contar um pouquinho, reviver um pouquinho a história da Fertilizantes Heringer. A Fertilizantes Heringer, ela começa através do engenheiro agrônomo do Dalton Dias Heringer. O Dalton Dias Heringer é filho de cafeicultores lá de Minas Gerais, né? E aí na sequência ele foi fazer a faculdade de agronomia. E aí ao fazer a faculdade de agronomia, descobriu lá toda a importância, né, dos adubos, dos fertilizantes, etc. E aí a partir desse momento ele resolveu dedicar a sua vida, né, desviar a sua vida da cafeicultura para a produção de adubos e de fertilizantes. E aí começa então a produção de fertilizantes em Minas Gerais. Só que daí na sequência ele percebeu que um dos itens que pesava muito no custo era justamente o frete, até porque o fertilizante era importado e chegava lá pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo. Então ele resolveu se mudar a fábrica lá para o Espírito Santo, para ficar pertinho do porto ali, para diminuir todo esse custo de frete. E aí na sequência ele mesmo fazia toda a formulação e vendia daí para os demais agricultores. E na sequência então a Fertilizantes Heringer começou a crescer. Já em 1979 fez uma ampliação já na unidade lá de Viana, no Espírito Santo. E aí na sequência em 1985 também começa a produzir em Paulínia, em São Paulo. Em 1996 aí vai se espalhando lá para Munhuiaçu, que é a terra de origem dele, né? E na sequência também vai para Paranaguá, depois vai para Três Corações em Minas Gerais, Uberaba em Minas Gerais, vai para Camaçari na Bahia, espalhando unidades por diversos lugares do Brasil. Em 2004 aí fazem a abertura do capital, se transforma numa SA de capital aberta e passa a ter suas ações negociadas em bolsa. E aí a empresa vem se desenvolvendo. Só que daí, praticamente ali em 2012, 2013, com a crise econômica que nós tivemos aqui no Brasil, a Fertilizantes Heringer já começou a sentir as dificuldades, o que foi agravando sua situação econômica e financeira. E aí, na sequência, já perto do ano de 2019, a empresa entra com seu processo de recuperação judicial. Uma das alternativas era justamente dois grupos russos que tinham mostrado interesse, né? E aí no fim, esse interesse pela entrada como sócios da Fertilizantes Heringer não se concretizou. A empresa não teve alternativa. Aí vai para a recuperação judicial e começa todo um processo ali de tentar se recuperar com as próprias pernas. E começou, né, esse processo de recuperação. Tanto é que daí na sequência já chama a atenção de uma outra empresa que também é russa, né, a origem dela é russa, e que já havia investido numa fábrica de fertilizantes no Brasil, que é o grupo Eurochain, que é um grupo russo,
também fortíssimo na parte de fertilizantes, e esse grupo que havia comprado a Fertilizantes Tocantins, agora em 2021 também comprou, né, uma participação societária relevante para assumir o controle societário da Fertilizantes Seringa. E agora está aí nessa situação aí, será que vai fechar o capital, não vai fechar o capital, será que vai manter assim, não vai manter assim? Enfim, estamos aí aguardando os próximos passos do que o Grupo Eurochain pretende fazer com a Fertilizantes Seringa. Mas, para saber como que está a situação da empresa e como que vinha sendo já esse processo de recuperação, trouxe para vocês o balanço lá desde 2018, para a gente ver desde 2018 acompanhando a situação da empresa. Então, 2018, 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre agora de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Fertilizantes Seringa S.A. referentes a 2018, 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. E eu faço questão até de trazer toda essa base histórica aqui, até para a gente poder acompanhar como que vem sendo todo o processo de recuperação da Fertilizantes Seringa e agora ainda mais nessa situação em que ela está, que de repente pode ter o fechamento do seu capital, né, como a gente falou há pouco. Mas então vamos pegar desde 2018 para ver o que vem acontecendo com a empresa. Em 2018 ela tinha um patrimônio total de 1 bilhão 825 milhões e desse valor aqui 951 milhões era capital de giro, com 19 milhões em caixa, 157 milhões em contas a receber e os estoques de 293 milhões de reais. Pulando para 2019, a empresa encolheu aqui, até por causa da RJ, caindo para 1 bilhão 599 milhões, reduziu o capital de giro para 762 milhões, o volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 20 milhões de reais, aumenta um pouquinho contas a receber a 172 milhões e fechou com estoque em 344 milhões. Já para 2020, daí ela já recupera, praticamente volta ao tamanho que ela estava em 2018, com 1 bilhão 810 de ativos, 936 milhões o capital de giro, também praticamente retomou aqui o valor do capital de giro de 2018, aumenta o volume de dinheiro em caixa, quase 40 milhões de reais, aumenta um pouquinho mais o contas a receber para 186 milhões e o estoque aqui aumenta bastante, que vai para 587 milhões. Já em 2021, quando ocorre a compra pela Eurochain, aí a empresa já pula para 2 bilhões 881 milhões de reais e o capital de giro dá esse salto, que é de 936 milhões, vai para 2 bilhões e 46. Apesar de reduzir o volume de dinheiro em caixa, ela aumenta aqui o contas a receber e olha aqui o que acontece com os estoques. Ela vem com o estoque de 587 milhões para 1 bilhão e meio de estoques em 2021. Isso a posição em 31 de dezembro de 2021. Já agora, para março, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho, 2 bilhões 643 milhões, mais o seu capital de giro aqui, que fecha com 1 bilhão 820, mantém aqui um estoque alto, apesar de um pouquinho menor do que era em 2021, mas ainda fecha com 1 bilhão 243 milhões de estoque, mostrando que a empresa ela está bem estocada em relação ao volume de estoque normal que ela possuía. Então, por aqui você vê como que vem acontecendo o funcionamento do capital de giro da empresa e também como que vem acontecendo a movimentação dentro da empresa com o aumento, principalmente aqui na parte dos estoques. Já no endividamento, nós vamos ter aqui as dívidas de curto prazo, no passivo circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Em 2018, a empresa estava com um endividamento total de 2 bilhões 447 milhões. Então, reparem que ela tinha um ativo de 1.800 e devia 2.400. Ela devia muito mais do que ela tinha. Tanto é que a dívida fecha aqui com 134% em relação a tudo que a empresa possuía. E ela vinha carregando aqui prejuízos acumulados de 1 bilhão 246, o que fazia com que seu PL fosse negativo em 621 milhões. Já para 2019, aí a empresa reduz o seu endividamento, até com a RJ, né, com a recuperação judicial, reduziu o seu endividamento para 1 bilhão 548 milhões e o endividamento agora 96,8%, já cabendo dentro do patrimônio da empresa. E a grande parte da dívida no longo prazo. Em 2020, a dívida volta a subir para 1 bilhão 959 milhões, fecha-se acima do ativo total da empresa, com 108,2%, fazendo com que o PL voltasse a ser negativo em 148 milhões de reais.
Já para 2021, agora não, agora a dívida, apesar desse aumento aqui para 2.362, a dívida agora cabe novamente dentro do patrimônio da empresa, 82%, quer dizer, de tudo que ela tem, ela deve 82%, sobra, portanto, um PL na faixa de 18%, um PL positivo em 519 milhões, como há bom tempo aqui não se via um PL nessa magnitude aqui. E os prejuízos acumulados, você pode observar que de 1.200 cai para 500, sobe para 700, cai para 104 milhões apenas, né? E agora, em março de 2022, o endividamento volta a recuar 1.996 milhões de reais, 75,5%, o menor volume de dívida nos últimos anos aqui da fertilizante seringa. E o PL positivo 647 milhões de reais. Então, o endividamento que estava acima das capacidades da empresa, pelo menos agora já estão dentro daquilo que a empresa tem de recursos para poder fazer frente a esse endividamento. E naturalmente que tudo isso aqui também tem a ver com os resultados que a empresa vinha apresentando. Em 2018 faturou 3 bilhões e 600, em 2019 o faturamento despenca para 1 bilhão e 181 milhões. Em 2020 o faturamento já reage, 2.214, em 2021 4.291 de faturamento, e agora em 3 meses do ano já acumula 1 bilhão e 233 milhões de faturamento, projetando aqui o faturamento perto de 5 bilhões para 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o resultado do exercício, que está aqui como lucro líquido, porém, entre parênteses, é um prejuízo, 779 milhões de prejuízo em 2018. Em 2019 fecha com lucro de 664, em 2020 volta a ter prejuízo 199 milhões, em 2021 volta a ter lucro 667 milhões, e agora, em março, já acumula em 3 meses do ano um lucro de 128 milhões de reais. Então vejo que depois da recuperação judicial, né, em 2020 ainda foi um ano ruim para a empresa, a partir de 2021 a empresa parece que achou novamente o seu rumo. Já que estamos falando aqui dos números da empresa, trago para vocês também, nesse quadro aqui, os índices de liquidez para verificar qual que é a capacidade de pagamento da empresa, se ela tem recursos para fazer frente às suas dívidas ou não. Começando pela liquidez geral, que ela sai lá em 2018 com 0,55, aumenta para 0,75, uma pequena queda em 2020, fechando em 0,71. Em 2021, aí ela já passa a ter 1,21 de liquidez geral e agora em março de 2022 fecha com 1,08 de liquidez geral. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,08. Paga e sobra um pouquinho, mostrando capacidade de pagamento. Já a liquidez corrente, que é o outro quadrinho, o gráfico que nós temos ali, que vai nos mostrar a capacidade de pagamento só das dívidas do curto prazo, só do ano, as contas do dia a dia. Então vejo que lá em 2018 ela tinha uma liquidez corrente de 0,40, quer dizer, para cada R$1 de dívida que está vencendo ali no dia a dia, ela só tinha 40 centavos, razão pela qual não tinha capacidade de pagar as suas dívidas. Aí em 2019, esse índice já sobe para 1,51, em 2020 recua para 1,35, volta a subir em 2021 para 1,71 e agora em março fecha com R$2. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa agora tem R$2. Paga, sobra bastante. Então vejo que ela sai de uma liquidez de 0,40 para uma liquidez de 2, de uma situação de insolvência para uma situação agora de folga financeira. Falando também dessa folga financeira, claro que isso depende do endividamento. E nesse quadro a gente vai ver o comportamento e o tamanho da dívida da empresa. Ele que sai com 134% de dívida lá em 2018, cai para 96,8% em 2019, sobe para 108,2% em 2020. Em 2021 fecha com 81,9% e agora em 2022, em março, fecha com 75,5%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 75,5%. Vejo que anteriormente, de tudo que ela tinha, praticamente ela devia tudo e mais um pouco. Nesses índices de rentabilidade que trago para vocês, trago ali a margem líquida. Em 2018, menos 21,1%, quer dizer, de tudo que ela vendia, ela perdia 21,1%. Em 2019, tinha daí já uma margem positiva, 56,2%. Em 2020,
fecha com 9% negativo, de tudo que ela vende ela perde 9%. Em 2021 volta a ser positivo com 15,5% e agora, nesses 3 primeiros meses do ano, trabalha com uma margem líquida de 10,4%. Isso quer dizer, de tudo que ela vende, paga custo, despesa financeira, os impostos e ainda sobra 10,4%. Já na rentabilidade do ativo, que mede o que ela ganha em relação ao investimento feito, ele vem com um número negativo lá em 2018 de 42,7%. Passa a ser positivo em 2019, 41,5%, volta a ser negativo em 2020 com 11% e agora em 2021 fecha com 23,2%. Em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 23,2%. E a rentabilidade do PL, eu só trago ali o ano de 2021, até porque os anos anteriores, como ela tinha um PL negativo e ainda tinha um prejuízo, quer dizer, não há como se falar em rentabilidade do PL quando nem PL existia. Então, por isso que eu trago aqui só o ano de 2021, esse número ali maravilhoso, 128,5%. Por quê? Os acionistas, ao terem as ações da Fertilizantes Heringer, em 2021, tiveram um ganho de 128% através dos lucros gerados pela companhia, visto que o PL da empresa ainda era relativamente baixo, 519 milhões para um lucro de 667 milhões. Portanto, o lucro da empresa em 2021 remunerou os acionistas, em 128%. E ao falar em acionistas, trago também esse quadro com os outros indicadores relacionados às ações da Fertilizantes Heringer. Quanto que vale uma ação da empresa? 12,02%. Qual é o valor que ela está sendo comercializada? 16,45. Aliás, 2,02 vai em reais, perdão, não é por cento, não. 12,02 reais. E 16,45 é o valor de mercado. Então hoje, se você for comprar uma ação da Fertilizantes Heringer, você vai pagar em torno de 16,45, que é a cotação do último dia 27 de maio, quando da gravação desse vídeo. Esses números nos dão um PVP, um preço por valor patrimonial de 1,37. Isso quer dizer, ao comprar ações da Fertilizantes Heringer, você está pagando um ágio de 37%. Lucro por ação. Como ela teve um lucro em 2021, esse lucro dividido pela quantidade de ações daria R$ 14,91. Então isso nos dá uma rentabilidade da ação de 90,64%. Por quê? Ele é medido com base no valor de mercado, diferente do RPL, que é medido com base no valor patrimonial. Dividendos por ação, como a empresa vinha acumulando prejuízos, e aí agora, a partir desse momento, ela deixou de ter prejuízos acumulados, e em 2021 não houve pagamento de dividendos. E a relação preço/lucro fecha em 1,10. Isso por quê? Porque ao comprar ações da Fertilizantes Heringer hoje, se a empresa mantiver o lucro que ela vem gerando, o acionista terá um retorno do seu investimento em apenas um ano. Então vejam só que é um número bastante baixo ali, E aproveitando aqui, também trago para vocês, nesse gráfico aqui, a cotação, o comportamento das ações da Fertilizantes Heringer, começando lá pelo ano de 2017. Olhando lá no começo, já que estamos aqui com esse gráfico com os últimos 5 anos da empresa, esse gráfico você pode extrair lá do próprio Google, só digitar lá o ticket da empresa. Então vamos ver lá que em 2017 as ações da Fertilizantes Heringer estavam valendo R$ 3,27. E ele veio ali durante todo o ano de 2017 ali praticamente estável, entre R$ 2,60 e R$ 3,00. Começa 2018, ela tenta chegar ali num outro patamar, na faixa entre R$ 5 e R$ 6,00. E vai praticamente final de 2018 até 2019 nessa faixa. A partir de 2019 volta lá para a faixa dos R$ 2,00, R$ 1,60, R$ 2,00 e vem caminhando nessa balada ali praticamente durante todo o ano de 2019, 2020 e até 2021. Chegando em 2021, aí ela teve aquele pico ali inexplicável, quando a ação chegou a valer praticamente R$ 47, R$ 48. Não há uma explicação lógica para justificar toda aquela alta que ela teve. E pode-se perceber que praticamente foi um movimento muito especulativo, tanto é que ela sobe e aí na sequência ela já despenca. Mas quando ela despenca, ela passa a trabalhar no patamar de R$ 16 aproximadamente. Quando vai chegando ali perto do final do ano,
ela volta ali a atingir a faixa de R$ 28, não se sustenta, e aí passa ali por um período de oscilações, e fechando agora, nesse último dia 27 de maio, cotada na faixa de R$ 16,45. Então, por esse gráfico aqui, você já vai observar quando que as ações estavam mais altas, quando que a ação esteve mais barata e como que vem sendo o comportamento da ação da fertilizante Seringa nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, como diz o Wanderson Santana, mais uma empresa analisada. Valeu, obrigado aí pela participação de todos vocês aí que mandam as mensagens pra gente aí. Obrigado pelo carinho de vocês aí, justamente isso aí estimula bastante a gente continuar esse trabalho aqui de construção de conhecimentos, né? Muita gente aí mandando mensagem, falando sobre outras empresas. Então é isso que é o fundamental, é a gente construir esse conhecimento para você que investe em ações ou pretende investir em ações. O momento é bastante oportuno, até porque a gente está tendo aí diversas empresas com as suas cotações lá embaixo, claro que fruto de toda essa instabilidade econômica e financeira que a gente está vivendo no Brasil, também reflexo do que está acontecendo na economia mundial, e no caso da fertilizante Seringa, é um desses exemplos aí, que também é uma empresa que depende muito lá da questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, todo esse abalo que a economia mundial está tendo, e o Brasil, além de sofrer os impactos desse abalo da economia mundial, também temos os nossos próprios problemas internos aqui, ainda mais por ser também um ano eleitoral, que é um ano de muita turbulência, né? E aí, naturalmente, que toda essa turbulência ela acaba se refletindo na cotação das ações das empresas. Mas, como a gente sempre fala, o fundamental é o seguinte: na hora de comprar ação, vamos procurar empresas que sejam sólidas, empresas que estejam bem financeiramente, com um nível de endividamento bastante controlado, e principalmente empresas que sejam lucrativas, empresas que sejam rentáveis. Porque a turbulência passa, tudo isso aí com o tempo passa. E aí as empresas que estejam bem são as primeiras empresas a ter uma recuperação no valor das suas ações. Então, é um momento interessante para aumentar a posição ou para entrar, mas tem que saber escolher a empresa. E o canal Silas Zegel se propõe a trazer essas informações para que você possa tomar decisões de forma consciente, segura, não só com as informações aqui do canal, mas outras informações que você também possa buscar e complementar todo esse processo de tomada de decisão de forma consciente e segura. Para quê? Para construir seu patrimônio de forma tranquila, segura, para lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que a gente deseja para todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.